Quando eu falo em segurança pública no Brasil, eu vejo que o Brasil não é um país sério. É uma republiqueta das bananas que não demonstra qualquer vontade dos gestores em resolver o problema. A gente assiste atônito e com aquela inveja do bem ao que aconteceu lá em El Salvador, um país que era um dos mais violentos do mundo e de repente se tornou um país que fica mais de um ano sem um homicídio sequer. Ou seja, o que aconteceu naquele país? O resultado daquele país se chama Nayib Bukele, um cara que conseguiu, depois de se tornar presidente, resolver um problema e que a esquerda odeia. Então, a fração é muito simples. Violência igual esquerda. Se alguém que conseguiu resolver a violência é alvo dos ataques da esquerda, é porque a esquerda não gosta de quem resolve o problema. É simples assim? Então a gente precisa entender aos poucos o que está acontecendo. Tem um livro do Paulo Vieira que se chama O Poder da Ação. Um trecho desse livro, ele fala o seguinte: olha, tem coisas que são comuns, ou seja, acontecem o tempo todo, como pessoas serem mortas na porta de casa por um vagabundo tomar uma cervejinha e levar o celular. São comuns, mas não são normais. Isso não é algo que a sociedade pode tolerar como normal. E este é um dos pontos que nós vamos discutir nesse editorial de hoje sobre esse crime bárbaro, essa coisa assustadora que o Brasil vem se tornando, mas é muito mais importante questionar quem acessa o X do que quem atira na cabeça do cidadão de bem. Vamos entender isso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Pessoal, lembrando que o livro Persuasão Política está na descrição e está aqui no primeiro link dos comentários. E amanhã, vai ser a nossa live. Nós vamos abrir a live aqui, todo mundo que adquiriu o livro, teve acesso ao livro, nós vamos discutir persuasão política amanhã. Então amanhã vai ser um aulão, 8 horas da noite. Fechou? Bora lá? Bora entender tudo que está acontecendo? É o seguinte: essa matéria aqui chocou muitas pessoas, porque ela é o retrato escancarado de um Brasil de mentiras. O retrato escancarado de um Brasil que não quer resolver o problema. Delegado é morto a tiros ao reagir a assalto ao lado da mulher. E aí tem um vídeo aqui, foi gravado, foi filmado, o momento em que o delegado perdeu a vida. Eu não vou colocar aqui para vocês. Mas o delegado do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil paulistana, o Mauro Guimarães, 59 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado, durante uma tentativa de assalto na Lapa, na zona oeste de São Paulo. O policial reagiu à abordagem, que foi registrada por uma câmera de segurança, e baleou o suspeito, identificado como Enzo Wagner Lima de Campos, de 24 anos. Os dois foram socorridos, mas o delegado não resistiu. Por volta das 11 horas, o Soares caminhava com a mulher, que também é policial, pela rua Caio Graco, quando os dois indivíduos se aproximaram em duas motos e um deles anunciou o assalto. Na imagem, o delegado parece fazer menção de colaborar com o assaltante, mas logo puxa sua arma e tem início a troca de tiros. E aí começou um conflito, ambos caem no chão e acabou acontecendo o pior. O bandido vagabundo, levou a melhor. E o grande problema, quando a gente adentra, na situação, é isso aqui, ó. Esse é o bandido e esse é o cidadão morto. Assaltante que matou delegado a tiros em São Paulo cumpria prisão domiciliar. Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos, havia sido preso em flagrante 4 vezes por crimes patrimoniais com uso de arma de fogo. Você entendeu bem? O sujeito foi preso 4 vezes assaltando a casa dos outros com arma de fogo. 4 vezes. E 4 vezes foi solto. A culpa é de quem? A culpa são dos políticos vagabundos que não colocam leis sérias para colocar esses caras morfar atrás das grades? A culpa são dos juízes que flexibilizam ao que podem os ditos garantistas para colocar essas pessoas na rua? De quem é a culpa?
uma coisa eu sei, a culpa não é de quem toma o tiro, tá? Não é. O Major Meca, ele escreveu o seguinte: justiça sendo conivente com o sofrimento da sociedade. Um delegado de polícia foi morto por um criminoso que já havia sido preso 4 vezes no ano passado e mesmo assim estava em prisão domiciliar, enquanto bandidos seguem sendo liberados sem critérios mais rígidos, o cidadão de bem continua sofrendo e morrendo. Aqueles que permitirem que um criminoso como esse estiver na rua também deveria ser responsabilizado pelos seus atos. É simples assim. Vou te fazer uma pergunta. Você contrata alguém e essa pessoa ela tem a função, o papel dela é atestar se um criminoso está em condição de voltar para as ruas ou não. O cara falha miseravelmente na sua função. Porque se ele soltou um criminoso armado 4 vezes, é porque houve uma falha aqui. A falha é do sistema. A falha é do sistema. E a gente precisa abrir os olhos em relação a isso. Então, eu sei que o Brasil tem um bando de deputados e senadores, e quiçá gente mais forte, até à frente do executivo, que tem um discurso torpe, de que o ladrãozinho, né, pega ali um celular, vai tomar uma cervejinha e tal. Não é assim. Enquanto a gente não encarar isso de forma séria, o Brasil nunca vai ser um país sério. Eu defendo uma coisa, tá? Eu defendo que criminosos não precisam ter trabalho forçado, né? Por quê? Porque a Constituição proíbe. A Constituição errou nesse ponto de dizer é vedado o trabalho forçado no Brasil. Não, é vedado mesmo. Mas a cada cidadão que está nas ruas, ele tem o direito de correr atrás do seu sustento. Mas se ele não conseguir, o cidadão que nunca cometeu crime vai morrer de fome. O pilantra que mata um cidadão, que gera riqueza para a sociedade, que gera o bem da sociedade, que protege a sociedade como delegado, e meus pêsames aqui à família, esse cidadão que mata vai ter garantido ali comida, né? Lugarzinho para ele ficar, tempinho de banho de sol. Então, assim, se o Brasil quiser ter um pouquinho mais de seriedade, tem que aplicar um método Nayib Bukele no Brasil. Não tem que ter colchão, vai dormir em cima da lata. É assim. Não tem que ter mordomia, vai tomar banho de água fria. Não tem que ter energia nas celas. Energia só nos pontos administrativos. Direitos humanos para brasileiros que estão cumprindo as regras. Quem comete crime violento contra a vida tem que perder o caráter de cidadão. Eu defendo isso. Mas eu não posso ter trabalho forçado. Não, vamos fazer o seguinte. Leva esses caras para uma colônia agrícola lá no meio de uma ilha. Lá em Anchieta, né? Próximo ali de Ubatuba. Leva lá para Anchieta, refaz ali, reconstrói ali o presídio. Solta esses sujeitos lá e fala, olha, você vai pagar a sua estadia aqui, você vai trabalhar, você vai plantar, você vai produzir, vamos ter uma fábrica. E se não quiser fazer, morre de fome. Igual o cidadão que está lá do lado de fora, se não trabalhar, morre de fome, vai para a rua, vai mendigar, não é? Você aqui não tem como mendigar, você não é mais cidadão. Então, enquanto não houver penalidades mais duras, a sociedade não pode ser considerada uma sociedade séria. Não tenho dúvidas disso, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos falar agora do Glenn Greenwald e dessa situação que vem acontecendo em relação ao Alexandre de Moraes. O Pleno News citou uma participação num podcast do Glenn Greenwald, onde ele falou que não vai ceder, ele está com medo do Alexandre de Moraes, nunca teve medo na vida dele, durante todos os anos de jornalismo dele, lembrando que ele é um jornalista de esquerda, mas que ele fez denúncias contra o Alexandre de Moraes, e ele tem medo, mas que ele não vai recuar. É uma questão de honra para ele agora apresentar todas as provas que ele tem. São, acho que 6 GB ou 16 GB de informações que o Glenn Greenwald tem, né, que ele começou a soltar ali na Folha de São Paulo. Glenn Greenwald afirma que fará mais revelações sobre Moraes. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o jornalista Glenn Greenwald diz que, embora venha sofrendo ameaças, não irá parar com as postagens sobre o Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes.
ele declara que vem sofrendo ameaças, que ele foi incluído dentro do inquérito das fake news e que ele pode perder a liberdade a qualquer momento e que tem medo de vir ao Brasil. A publicação ocorre um mês depois do jornalista ter revelado que Moraes teria ordenado de forma não oficial a produção de relatórios por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Eu fico literalmente assustado quanto essa esquerda, ela ela tem uma disfarçatez gigantesca, né? O quanto ela é irônica, o quanto ela é até mentirosa. O Glenn Greenwald, e aqui vamos deixar bem claro, o Glenn Greenwald, quando ele fez as revelações da Lava Jato, a esquerda o tratava como o grande herói da esquerda, o ser mais proeminente, o arauto da justiça e da liberdade, porque ele expôs ali que o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial, que ele não cumpria algumas pequenas regras da justiça. Lá atrás, mesmo sendo de direita, eu falei, olha, realmente houve falhas nos processos. Nada que se compare ao que existe hoje. Hoje, o Glenn Greenwald não levantou hipóteses igual lá atrás. Aqui não. Aqui ele esfregou na cara da sociedade casos que não há como falar que são legais. Não, ninguém compra essa ideia se tiver pelo menos o tic-tac funcionando. Como, por exemplo, o fato de que teve um acesso ao sistema, né, o Infoseg, ao sistema de segurança da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para saber se um indivíduo que foi trabalhar na casa do ministro tinha alguma mácula à sua honra ou não, ou seja, questões pessoais sendo utilizadas. Conversa onde ele mandava o alvo, depois descubra seu crime. Olha, investiga a revista Oeste. Ô doutor, eu só vi aqui matérias jornalísticas. Outro vem e escreve. Usa sua criatividade, pega eles. Olha o tamanho, sabe, da prova que tem apresentado, e ninguém questionou que essas provas não são reais. O próprio ministro, ele falou que as provas existem, são lá, só que não são ilegais. São ilegais. São. A partir do momento que você fala, olha, investiga fulano. Mas por quê? Não sei, descobre alguma coisa dele. Não é o papel de investigador que o judiciário deveria ter. Ele não tem esse papel. De investigar uma pessoa, eu não gosto de fulano, investiga ele. Isto chama-se Tribunal de Exceção. Isso não é permitido no nosso Brasil. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa discutir aqui também, precisamos levar a sério, porque teve até um vídeo que eu fiz que as pessoas me entenderam um pouco diferente, né? Um pouco mal. Eu falei sobre a questão da imigração. E aí as pessoas disseram, mas peraí, você falou da Itália, de um vídeo da Itália, e falou de imigração. Mas, Sandro, peraí, você já imigrou. Você tem a residência uruguaia, você tem escritório no Uruguai que faz o trâmite de imigração para quem está com medo do Brasil e quer ter um plano B. Lá no Uruguai é possível você ter um plano B, e é uma das formas mais rápidas e fáceis hoje para o brasileiro ter um plano B se o negócio ficar feio, abrir conta bancária, abrir empresa, né? Porque a gente vê ataques à liberdade. Então, como é que você pode questionar a questão da imigração? É incoerente da minha parte, não é? Não, eu preciso explicar com base nessa matéria aqui. Essa aqui, para quem não conhece, né, é a Giorgia Meloni, né? Ela é a primeira-ministra da Itália e ela resolveu agora comprar uma briga grande contra imigrantes ilegais. Opa! Falamos a palavra mágica. Imigrante ilegal. Você, a partir do momento que você está dentro da ilegalidade, você deixou de cumprir os padrões da sociedade. Então vamos lá. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou o endurecimento das regras anti-imigração ilegal. A partir de agora, quem entrar ilegalmente no país, não será processado pelas vias habituais, mas sim deportado de forma sumária e imediata. Segundo Meloni, a Itália já não suporta tantos imigrantes ilegais e, por isso,
é preciso tomar medidas mais severas. Os imigrantes ilegais, assim como os mais pobres aqui no Brasil, são matéria-prima para a esquerda. Tá? Vou te dar um exemplo, o porquê que eu sou contra a imigração ilegal. Então, se você está ilegal, saiba que eu tenho críticas nesse ponto pelo seguinte. Imagina você, convida alguém para sua casa. E a sua casa tem regras, né? Você convidou e falou, olha, vem passar um final de semana na minha casa, um amigo seu. Você chama o seu amigo e fala, vem passar um final de semana na minha casa. Esse amigo vem, passa o final de semana, deu no dia de ir embora, o amigo fala que vai embora, de repente ele some. E você começa a perceber que na sua casa a conta de luz está mais cara, que algumas coisas da sua casa andam sumindo. Você percebe que tem algo consumindo ali as regras, ali na sua casa, os produtos que você deixou e você não sabe de onde que é. Você não sabe quem está fazendo isso. E aí um belo dia você descobre que aquele amigo seu está morando no porão, que ele come a sua comida e não paga, que ele fez um gato na sua casa e ele está tomando banho por horas e horas porque ele não respeita isso, mas ele está fora do prazo. Né? Ele não está ali porque você convidou. O prazo era uma semana, você passou disso. Então, o ponto que eu levanto aqui é, seja legal. Até porque quando você é legal, você não tem medo, né? Você não tem problemas. A esquerda utiliza a questão da imigração ilegal, como, por exemplo, agora a Kamala Harris anunciou, e isso para mim é mudar as regras do jogo, anunciou que todos os imigrantes ilegais do Arizona poderão votar. São 98 mil imigrantes ilegais dentro do Arizona. E ela disse que se votar, ela vai regularizar a vida de todos esses imigrantes. Uma compra de voto, gente. É a esquerda prometendo algo, né, insano, só para se permanecer no poder. Então, minhas críticas aqui, pessoal, não é de forma alguma com aquela pessoa que faz o papel da imigração. A gente sabe como funciona, que busca ali a imigração, seja no Uruguai. Muitos que me assistem até nos Estados Unidos, espero não ter ofendido, porque tem muita gente que eu sei que está me assistindo nos Estados Unidos que ainda não regularizou a sua situação. Mas assim, o ponto que a Giorgia Meloni levanta aqui é a questão da imigração ilegal, tá? Ilegal. E se eu me fiz desentendido nesse fato, se alguém não me entendeu, eu peço desculpas aí, certo? E é isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou o nosso editorial aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje foram poucas matérias, eu discorri um pouco mais sobre cada uma. E lembrando a vocês, amanhã às 8 horas, tá? A gente vai fazer uma imersão aqui no curso Persuasão Política. Por que eu acho importante? Você tem que entender as regras do jogo. Sabe o que a esquerda fez para dominar o poder? Ela deu, né, o discurso perfeito na época que a internet não existia, para que a pessoa falasse, a gente vai te ajudar, a gente vai dar comida para todo mundo, a gente vai dar picanha, a gente vai dar cervejinha. E esse discurso a esquerda soube usar e tomou todos os campos, né, de discussão política do Brasil. O que eu quero propor para você é que com o curso de Persuasão Política, você vai baixar o e-book e você vai saber, você vai entender como que você vai expor suas ideias. A persuasão política é como uma cola que cola a sua ideia, a sua proposta na cabeça do eleitor, na cabeça da pessoa que vai te ouvir. Mas é simples assim? Não, você tem regras, você tem técnicas. E os maiores e os melhores do mundo utilizaram isso. O próprio Bolsonaro, ele mostrou uma sintonia com o seu público, com o seu eleitorado, que o cidadão médio entendeu não só, vamos dizer assim, as propostas do Bolsonaro, mas os valores que o Bolsonaro tem. Você, num discurso, num debate político, você consegue passar os seus valores ou você fica demais tentando passar a sua ideia e a pessoa, às vezes, não se conectou com a sua ideia? Ao passar valores, você conecta a pessoa à sua ideia. É isso que o livro vai te mostrar. Isso aqui foi uma palhinha do que vai ser aqui, né, essa discussão da persuasão política. E aqui, como é a persuasão política? É um e-book que eu confio que o brasileiro
né? Ele simplesmente ele adquire uma resistência muito grande a tudo isso que está errado. A indignação de nós de direita que temos valores é contra a corrupção, contra tudo isso. E é por isso que eu quero provar que o brasileiro é diferente, pelo menos o de direita. O livro está aí à disposição, você pode baixar. Você não precisa pagar para pegar o livro. Você pega o livro e paga o que você acha que é o valor dele. Você vai estar adquirindo o livro e o curso e essa imersão. E serão, esse mês, todos os domingos, 4 imersões. A gente vai trazer o curso aqui para quem, né, adquiriu o livro, para quem participou do livro aí, tudo na base da confiança. Eu não vou conferir se você comprou ou não comprou o livro. Eu só vou fazer aqui o nosso curso, porque aqui eu acredito que o cidadão de direita ele tem uma credibilidade a mais, né? Porque ele confia na honestidade, tá bom? Obrigado, pessoal. Ó, a partir de amanhã o link já vai estar disponível no canal para todos participarem da live e eu vou começar a divulgar para vocês. Fechou? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.